Devocional de hoje. Eu estou lendo o livro Curando as Feridas da Alma e no capítulo que eu estou lendo, a autora vai tratar sobre reconciliação. Aí ela vai usar o texto lá de 2 Coríntios 5:18, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. E a gente vai estudar o texto de Efésios 4:25 também. E aí a gente vai conversando e discorrendo ao longo do texto. Se trata de como viver a nova vida. Como que a gente vai viver uma vida com o ministério de reconciliação? Como que a gente vai viver uma vida com relacionamentos restaurados, onde a paz de Cristo reina? Então, precisa de uma nova mudança de vida, né? E aí é sobre a graça transformadora, a graça que transforma a nossa vida. Não é pelas boas obras que eu faço, não é pela força do meu próprio braço, mas é pelo capacitar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? É pelo ministrar dele, é pela graça de Cristo que nós conseguimos vencer. E aí, aqui em Efésios 4:25, vai dar algumas chaves para que a gente possa praticar isso, né? Que a gente possa colocar em prática. Então vai falar assim: como viver a nova vida. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então essa é a primeira chave. Qual relacionamento dá certo se tiver mentiras? Ninguém gosta de ter um parceiro, ou qualquer relacionamento que a gente tenha, seja de matrimonial, seja no trabalho, seja com os filhos, em qualquer lugar. A gente não gosta de ter um relacionamento com pessoas que mentem para nós, né? E também os outros não gostam de ter um relacionamento conosco se nós formos a pessoa que fica mentindo o tempo todo, né? Então, para a gente ter um relacionamento reconciliado e restaurado, precisamos dizer sempre a verdade, né? Por mais que às vezes doa, mas pedindo a Deus sempre da melhor forma possível para falar, falando do jeito certo, né? Que Ele nos ministre para que possamos dizer as palavras corretas, né? Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então aqui tá falando sobre a raiva. Nós somos seres humanos, às vezes acontecem coisas que nos fazem ficar com raiva, porém nós não podemos deixar esse sentimento ficar no nosso coração o dia todo. A gente precisa buscar no Senhor, entregar isso para Ele, ser sincero com Deus. Deus conhece o nosso coração, a gente não consegue esconder ou enganar. Ai Deus, não, eu não tô com raiva. Deus sabe, né, quando acontecem situações na nossa vida, mas a gente precisa entregar isso a Ele, falar: Senhor, eu estou, mas tira isso do meu coração, eu não quero me sentir assim. Até porque se a gente se mover em raiva, o inimigo vai, né, usar isso para tentar a nossa vida, e a gente não pode dar lugar ao inimigo, né? Quem rouba, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Então, no nosso caso, às vezes nós não somos pessoas que roubam, né? Não fazemos isso, mas o Espírito Santo falou ao meu coração a questão de ficar extorquindo, às vezes, até os familiares, sabe? Aquela pessoa que se aproveita muito do outro e nunca ajuda com nada, nunca faz nada para ajudar, só quer sugar. Isso também é uma forma de roubar, sabe? Desgastar aquela pessoa. Então, nós precisamos estar em relacionamentos e ser pessoas que têm esse ministério de reconciliação, de que se tá pesado pra você, eu vou te ajudar também. Eu não vou ser aquele que causa mais peso pra você. Eu vou ser aquele que divide o fardo, que te ajuda a carregar, né? Então eu não posso ser aquele que só suga, mas eu também tenho que... os dois usufruem, mas os dois também se dispõem a fazer as coisas, né? Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas boas palavras, que ajudem os outros a crescerem na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então nós precisamos ter cuidado com as coisas que nós falamos, com as brincadeiras que nós fazemos, porque às vezes a gente, é só uma brincadeirinha, mas uma brincadeirinha com palavras que vai deixar a pessoa pra baixo, sabe? Às vezes a pessoa já tá passando por um momento difícil que você não sabe, às vezes ela teve um dia terrível, você não sabe disso, e aí você vai lá e faz uma brincadeirinha, ou eu vou lá e faço uma brincadeirinha com você que tá triste, eu venho e faço uma brincadeirinha com você mal intencionada, às vezes nem é mal intencionada, mas carrega palavras que vão te deixar ainda mais para baixo, né? Então eu preciso falar palavras que vão te incentivar, que vão te animar, que vão te edificar, né? Nós precisamos lançar palavras de edificação, de restauração, palavras de conhecimento, sabedoria, né? E se a gente sabe que vai fazer mal aquilo que a gente vai falar,
é melhor que não falamos, então, né? A língua, o poder da vida e da morte está na língua, nós temos que cuidar com o que nós falamos, né? E aí vai continuar falando, e não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus nos libertará. Então, nós precisamos ter cuidado de pensar nas nossas atitudes, nas nossas falas e pensar, será que isso que eu vou falar vai deixar o Espírito Santo triste? Será que isso que eu vou falar a minha atitude vai deixar o Espírito Santo triste? Então, que a gente possa ter esse termômetro, né, de pensar no que a gente vai fazer para que não venhamos entristecer o Espírito Santo, né? Abandonem toda amargura. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva. Então, a Bíblia tá falando pra gente abandonar mesmo, é soltar. Eu sei que às vezes pode ser difícil quando a gente carrega uma raiz de amargura muito profunda. E às vezes aquilo é tão doído, já faz parte da gente, já se enraizou, né? E é difícil jogar isso fora. Mas a Bíblia tá falando, abandonem, porque isso só vai fazer mal pra você, né? Se eu carregar isso, vai fazer mal pra mim, né? Então, se libertar do ódio, abandonar o ódio, não nutrir ódio por ninguém, por mais ruim que tenha sido a situação, nós não podemos nutrir ódio por ninguém e nem raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Então aqui, olha que interessante, às vezes a gente tá estressado, tá naquela rotina agitada, deu tudo errado, a gente começa a gritar em casa, com o filho, com o marido, com tudo. E a Bíblia tá falando nada de gritarias, insultos e maldades, né? Então insultar, xingar, falar, às vezes a criança tá fazendo tarefa e você tá estressado, seu burro, você não aprende nada. Ou o marido, você é imprestável, nem pra tirar o lixo, né? Então isso é muito, além de ser uma maldade, a gente tá indo contra a palavra de Deus. E não é pra te causar peso, não é pra nos causar peso, mas é a Bíblia falando, olha, se você quer ter uma vida restaurada, um ministério de reconciliação, em vez de você gritar, a Bíblia fala, a palavra branda acalma o furor, né? Ainda mais a gente que é mulher, a gente tem alguns aspectos diferentes do homem. Então, essa questão da docilidade, da caridade, né? A gente precisa ser apaziguadora, né? Então, todos nós, mas principalmente a gente que é mãe, às vezes a gente perde a paciência, né? Mas a gente precisa sempre lembrar, nada de gritarias. E às vezes a gente vai errando até a gente aprender, né? Às vezes a gente vai gritando, e aí o Espírito Santo vem e lembra, nada de gritarias. Você fala, ai meu Deus, me perdoa. Aí depois de novo, ai Senhor, me perdoa. Até você aprender, até eu aprender, né? Comigo, Deus tem tratado muito isso, né? Então às vezes a gente aprende, a gente vem de um lar que é muita gritaria, e aí quando a gente chega, né, construir a nossa família, a gente tem que desconstruir muitas coisas que a gente aprendeu. Mas buscando sempre o Espírito Santo para ser o nosso líder, o nosso ministro, né? Então nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo sempre. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse devocional tenha sido bênção para você. Se você foi abençoado, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Curta e se inscreva. Deus te abençoe.